Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje eu estou com dois especialistas aqui que vão falar de saúde mental, física, espiritual. E aí, como é que anda a sua empresa, os seus colaboradores? Você está se cuidando? Quais são os pilares para a gente se cuidar? E esse assunto hoje é com o Paulo Carrion, ele, pessoal, que é o CEO da MSP, Medicina e Segurança do Trabalho, palestrante, escritor também, que vem novidades por aí, né? Vai ter logo, logo um lançamento de um livro aqui. E também a advogada, que é CEO da Mindscore, né? Advogada, especialista em recursos humanos, tem uma vasta experiência em recursos humanos, que é a Thaisa Leal Sintra. Olha só, hoje nós vamos ter muito conteúdo e informação aqui com vocês. Sejam bem-vindos, Paulo e Thaisa. Muito obrigada, Andréia, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer imenso estar aqui trocando conhecimento, atualizando, né, muitas informações importantes que a gente possa aí, de alguma forma, contribuir, com certeza. Nossa, e cada visita dela aqui no podcast, né, que eu falo que são vários podcasts que a gente gravou, a gente sai daqui vendo a importância de cuidar da nossa saúde, né? E hoje agregando tudo que precisa, não é só a saúde mental, né? É a mente, é a saúde física, é o espiritual também. Como é que você está? Né? Então, hoje, esse podcast vai ser muito especial. E o Paulo está aqui para acrescentar e muito. Vem cá, me fala um pouco. Estreando aqui, né, pela primeira vez, gratidão, Andréia, né, a Thaisa. E esse momento sempre é um momento especial, né? Quando nós vamos falar sobre saúde, né? Saúde mental, espiritual e física, que é a nossa base, e que se refere a uma qualidade de vida, né? Que é onde nós nos tornamos, nos reconhecemos, né? Podemos nos ser melhor, cada dia ser melhor, e nós fazermos parte da melhoria das pessoas. Esse é o grande presente, né, que o divino nos dá, né? Não, e outra coisa, eu nem falei todo o seu currículo aqui, eu só comecei. Mas eu quero que você me conte um pouco dessa trajetória, da sua história. Né? Como que você chegou até aqui hoje? Nós vamos falar da MSP, que é segurança, Medicina e Segurança do Trabalho, que é referência na nossa cidade. Como é que foi? Né? E hoje, com essa empresa como CEO, palestrante, escritor, coach, mentor, fala pra gente, como é que tudo isso surgiu? Conta essa história. Vamos conhecer um pouquinho do Paulo Carrion. Nossa, eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade, né? 12 anos eu já trabalhava registrado numa fábrica de calçado. E olha que eu era referência ainda ganhava o salário de adulto e era referência, né, de qualidade de serviço, de entrega, né? Então, eu sempre tenho algo comigo. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por entrega de valores. E eu sempre trabalho para mim. Porque é isso que eu falo muito para os nossos colaboradores, vocês trabalham para vocês. Vocês fazem a entrega. A empresa acaba sendo o cliente quem paga, né? E quando nós começamos, a MSP vai fazer 13 anos este ano. Tão lá, novinha e se tornou referência em Franca e região. Por enquanto, né? Que ela vai ser referência nacional. No né? Brasil? Com certeza, isso já é declarado. Já. E assim será. Né, quando nós começamos, eu e o Silvio, criando a MSP, eu estava na área de informática. Eu fiquei na área de informática e de contabilidade uns 30 anos, gestão de empresa, né? Fiquei nessa área da lógica, né? E, de repente, final de 2016, que eu fui entrar na área de desenvolvimento humano. Mas lá em 2012, nós começamos, o Silvio já era técnico em segurança do trabalho, eu estava na área de informática, desenvolvimento de software, e nós resolvemos abrir essa empresa, a MSP. Olha. E que era o médico que ia entrar conosco, chamava Márcio, o Silvio e o Paulo, né? Aí quando saiu o Márcio,
alguns motivos lá e falou, não vai dar para mim participar. E aí nós falamos, então vamos colocar o M de Maria, né? Vamos convidar a nossa mãe, Maria, para... Ficou MSP, Medicina e Segurança do Trabalho. Por isso o M. Isto. E aí e logo lá nós abrimos, né? E era só, né? Eu não ganhava, assim, mas eu colocava o dinheiro um pouco. Nós não tinha dinheiro, mas tinha dívida também para começar. Mas nós começamos, e eu falei para o Silvio, nós vamos ser a maior empresa, nós vamos ser referência em Franca. E né, você acredita nisso, né? Ele acredita, né? Né, mas aquela dúvida, né? Porque é um sonho muito distante, né? Imagina 2 pessoas. Começando. Né? Começando. Ainda não tinha aquela condição financeira. Não tinha dívida, tinha tudo. Se olhar e falar, a nossa empresa vai ser a melhor do Brasil. E com grandes empresas atuando, né? Então, nós fomos conquistando. E como e é isso que eu falo, quando você joga isso para o universo e você acredita, isso já é. Já se torna realidade. Né? Jesus disse, nada é impossível para aquele que crê. E se vocês crerem, vocês poderão fazer milagres maiores do que eu faço. E assim, e o tempo foi passando, né? Mas nós levamos uns 7 anos para nós conseguirmos empatar, para conseguir recuperar. 7 então, anos, existe hein? uma perseverança. O que acontece com as pessoas? Elas iniciam um processo, na primeira dificuldade, elas desistem. E o que faz o seu sucesso é você ser melhor a cada dia. O sucesso não é você medir no outro que está lá em cima, mas o seu sucesso é você ser melhor a cada dia. Hoje eu estou melhor do que ontem. E você ter uma constância. Vem tudo algo para se destruir e você está ali firme, você acredita naquele projeto. E aí você vai passar, aí o sucesso vem. Tem hora que vem ali, passamos 7 anos e foi. Né? Quando chegou em 2021, começou o E-Social, nós estávamos ali, começamos a trabalhar nesse E-Social. Quando chegar 2022, que as empresas, né, todo mundo com medo, né, o que vai ser agora? Né? Eu falei, Silvio, que é o meu sócio, meu irmão, meu sócio, falei, Silvio, esta é a nossa oportunidade. Enquanto todo está recuando, nós vamos de encontro. Quando entrou o E-Social, empresas procuraram, o pessoal não estava conseguindo, não estava fazendo ainda, eles descobriram que nós já estávamos fazendo. Nós fomos a primeira empresa a lançar o E-Social. E aí, em 3 meses, entrou 600 empresas. Que maravilha, Paulo. E aí nós estamos então, o segredo é essa persistência. Você acreditar e saber onde você quer chegar. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Paulo, e outra coisa, para você chegar ao ponto que chegou, porque uma empresa de medicina e segurança do trabalho, que hoje você ajuda empresários hoje em diversos segmentos, né? Principalmente pessoas, lidar com pessoas, liderança, né? Como mentor, como palestrante, como tudo que você tem feito aí para ajudar esse empresário. Sim. Você teve que estudar muito. Porque você, lá atrás, veio trabalhando, era programação, era ciências contábeis, e como é que foi chegar a trabalhar com o ser humano, com as pessoas, né? Quando eu comecei a minha primeira formação de coaching em São Paulo, né? E eu quase nem conhecia São Paulo. E aí eu tinha que ir para lá todos os meses. Né? Foram 7 meses eu indo para lá todo mês, e eu ia de ônibus, pegava o metrô, eu nem tinha nem o dinheiro quase para pagar, né? Que era bem contado aquilo. E aí, mas eu enfrentei, eu declarei, falei, isto é meu, isso faz parte da minha vida. E quando eu comecei a fazer essa formação de coach, falei, a minha vida está começando agora, que é o autoconhecimento. A programação neurolinguística entrou nesse ou foi um outro estudo? Não, aí teve vários, né? Então, aí eu fiz várias formações de coach já, depois fiz Master Coach, programação neurolinguística
né, o practitioner, o master, e fiz várias vezes, né, em várias outras institutos, né, e aí foi, e outras, né, de liderança, aí eu fui buscando, aí eu estava naquela sede, porque eu estava me encontrando, né, isso faz parte de mim. Era como sabe quando você parece que vai se relembrando de algo que já era seu, e você vai tendo aquele reencontro, e tudo vai fazendo sentido na sua vida. Você já tinha certeza que já era seu. Já era meu. Porque o olho dele brilha. De muitas... Gente, o olho dele brilha, ele contando a história. É porque eu falo assim, as pessoas, quando eu subo, estou numa palestra, estou dando uma palestra, tudo aquilo eu vou atender, né, a pessoa, né, Thaís? A Thaísa já passa pela experiência, né, ali eu me empolgo mesmo, porque eu acredito 100% naquilo que eu estou falando. E então, aquele momento, eu posso estar, né? Talvez as pessoas falem, Paulo Sérgio não tem problema nenhum, né? Não, você não tem. Você não tem. E eu vivo, né? Se eu for ver, eu vivo no meio, estou num caos, e você está pleno, com paz. É isto. Não é você fugir da tempestade. Você tem que saber conduzir a sua vida no meio da tempestade. Não é você passa com o navio e a tempestade, ela está ali. Você vai fugir, você vai para onde? Ou você enfrenta. Agora, você tem que ter a habilidade para enfrentar e a calma, a inteligência emocional, para você enfrentar aquela tempestade. E cada tempestade que você vence, mais forte e experiente, você sai dela. Né? Olha só. Você acha, Thaísa, você acha que nós temos quantos podcasts com uma pessoa dessa? Pelo menos o resto desse ano e o ano que vem. Não, eu falo assim, gente, ele encanta e a gente vê que o amor, né, aí nos olhos. Tudo que você buscou foi uma coisa que você que ele se encontrou, né? E é um reencontro, né? Eu falo que é um reencontro porque você encontra aquilo... a psicologia mesmo traz, né? Nós nascemos trazendo tantos % da nossa felicidade, depende de quanto seu pai foi feliz, a sua mãe faz a junção ali, e você junta dá 40%, 10% ali mais 10% das realizações, né? O que você adquire, tudo que você... comprei uma casa, representa tudo o patrimônio, uma faculdade, tudo isso representa 10%. Porque eu vou ser feliz quando tem uma casa, de repente você adquire aquela casa, e aí? Passa. Não é o sentido da vida. Mas quando você encontra o seu propósito de vida, eu falo, você deixa de trabalhar, você passa a se divertir. Falo igual faça o que você gosta, que você ame, né? E não trabalhe um dia sequer na vida, né? Isto. E é realmente estar realizada com o que você está trabalhando, com o que você está fazendo. E tudo isto, né, o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a psicologia também fala sobre isso. Nós só conseguimos ser felizes quando nós ajudamos o próximo a melhorar de vida. Então, quando nós entregamos ao próximo, isso você se sente realizado. E isso é real, né? Isto. Se a gente seguir esse segredinho... Essa filosofia. Né? Filosofia, né? De vida. Falar, eu realmente estou aqui para servir. Os resultados, eles vêm em todos os sentidos da nossa vida, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Agora, vamos ouvir um pouquinho da Thaísa, que tem uma história linda, né? CEO da MindScore. A lei NR1, que nós acompanhamos aqui, ela já falou várias vezes, né? Que foi uma pessoa que fez tudo para que essa lei fosse aprovada com... as alterações e tudo o que precisava. É especialista em recursos humanos, tem uma vasta experiência em recursos humanos. Thaísa, advogada, né? Fala de lei, gente, ela entende tudo aqui. Fala para nós dessa trajetória. Bom, a minha trajetória também começou cedo. O trabalho entrou na minha vida quando eu tinha 11 anos, né? A minha mãe sempre teve lojas, e eu perdi meu pai com 14 anos, né? Ele faleceu e eu tive que meio que ajudá-la ali, apoiá-la nos negócios. Ela viajava, eu ficava com as minhas irmãs. Então, o trabalho fez parte da minha vida também muito cedo.
E assim, a minha jornada ela acabou sendo também muito interessante no sentido de estar dentro do mundo corporativo e, ao mesmo tempo, buscar a ciência, né, como forma de entender um pouco do mundo corporativo. Já que eu estava ali enfrentando muitos desafios atuais, né, muito novos, porque eu falo que a saúde mental ela entra dentro do mundo corporativo e nos últimos 10, 12 anos que a gente começa a ver esse assunto em voga, as pessoas falando sobre isso, muitos desafios mesmo enfrentados, inclusive pelo time de SST, que eu estava ali no jurídico, então o time de SST muitas vezes me demandava assim, alguma ação, né? Thaisa, vem com a gente, vamos rever aqui as políticas de saúde mental ou de saúde física, e também recursos humanos, né? Então eram times muito que eu sempre estava conectada, eu sempre dialogava, e eles traziam muitas vezes esses desafios novos. Então, a minha pergunta de pesquisa, ela surge ali dentro do mundo corporativo. Por quê? Vivendo o dia a dia, na prática, as experiências. Exatamente, né? Alguns assédios. Então, eu participei de muitos comitês de ética, tá? As multinacionais pelas quais eu passei, elas tinham um comitê de ética. Então, eu estava ali junto com diretoria, às vezes, compliance, né? Conformidade, legal, jurídico. E também a gente fazia as investigações, tá? Assédios, em geral, discriminação, né? Era tudo muito bem analisado, investigado, para depois se tomar alguma atitude ali, né? Tomar alguma decisão em relação àqueles casos. Então, e aí minha pergunta era, por que tantos afastamentos? Porque o relacionamento, né? Porque a gestão do relacionamento dentro do mundo corporativo, dentro do mundo do trabalho, é tão desafiador. E aí eu complemento aqui um pouco, né, daquilo que o Paulo trouxe, porque nós somos seres integrais, né? Nós somos seres humanos, relacionais e sociáveis. Então, quando a gente tira essa integralidade do ser humano, com certeza você vai encontrar sofrimento psíquico, conflitos interpessoais, problemas de assédio, pessoas que não têm consciência de que como eu trato o outro, né? Como eu me comunico com o outro faz toda a diferença. O diálogo entre as pessoas. Nós somos seres, não adianta, não há como fugir dessa realidade. Então, quando nós vemos, né, puxando já alguns dados atuais aí, um estudo dos Estados Unidos que empresas americanas perdem mais de 2 bilhões com grosserias, olha só, essa foi a palavra, né, que um importante jornal aí norte-americano trouxe esse dado. 2 é muita coisa, né? Então o turnover, baixa produtividade, o adoecimento, porque as doenças psicossomáticas, ninguém adoece de um dia para a noite, né? Então tudo é muito somatizado. E a gente tem, você falou assim desse índice altíssimo, mas o que eu vejo, as pessoas cada vez mais doentes em depressão, ansiedade, não sei se é o excesso de meta, o estresse, as pessoas não têm tempo de olhar uma para a outra mais. O que está acontecendo nesse mundo? Eu falo que nós começamos a trabalhar, são 3 exemplos aqui. Ele começou a trabalhar com 8, eu com 10, ela com 11. Né? E a gente já nasce com uma pressão. Não é verdade? Sim. Pressão que a gente tem que estudar, tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Depois tem que dar certo na vida, tem que fazer isso. A gente já vai nascendo com pressões e pressões e pressões. Aí, se você chega numa empresa hoje, se aguentar a grosseria, às vezes a meta, põe uma meta que você não vai conseguir atingir ela. O estresse, o convívio, assédio, que tem assédio diverso, né? Moral, enfim, né? Sexual. Então, quer dizer, como é que fica o psicológico? Porque, gente, sério mesmo, a nossa vida, nós estamos tratando nossos traumas e ainda estamos tratando. Mas eu sinto que essa geração de agora está mais doente. Uhum. Ou é impressão minha? Eu estou errada? Não, já está. Está. Por falta de estrutura, muitas vezes até familiar. O trabalho, ele afeta, inclusive, as famílias também. Então, um ambiente saudável e seguro psicologicamente, com certeza vai trazer um pai e uma mãe mais saudável para lidar com seus filhos. Isso. E o que acontece?
É aquele que até nós estávamos comentando antes. A gente estava falando já fazendo um podcast, tá, gente? Precisava ter gravado, né? Precisava estar aqui. E que nós estávamos falando. Na verdade, hoje nós não sabemos quem somos, nós estamos perdidos. E até mesmo, né, você falar, quando lá no... fala da Adão e Eva, expulsos do paraíso. Né? Conhece a passagem? Conheço. Todos conhecem. E eu até falava, Deus, me explica o que se quer dizer isto? Aí ele veio a informação, que a gente pode pedir e a gente recebe. Pedis e recebereis. E aí veio a informação. A árvore proibida, a grande árvore, é o mundo. O fruto proibido é o conhecimento que o mundo lhe oferece. E eles já falaram para você, André, você é isto. Isso pode, isso não pode. Você vai trabalhando várias coisas. A nossa criança, até os 5 anos, que a neurociência traz, que nós temos, uma criança de 5 anos tem 300 bilhões de neurônios, enquanto nós, adultos, tem 80 a 100. Então, quanto isso foi feito a formação até os 7 anos, 95% da personalidade e comportamento foi feito ali. E ali foi gerado muitos traumas. E, na verdade, nós saímos, quando nós ouvimos o mundo, nós paramos de ouvir a voz de Deus. Porque nós formamos um personagem formado pelo ego. E o que acontece? Essas pessoas, hoje, você falando, quanto mais, hoje está pior ainda. Né? As crianças estão formadas, o quê? Já desde criança, com o celular na mão? Uhum. E quanto conteúdo que elas estão fazendo? Recebendo ali. Excesso de informação, Excesso de informações, então elas estão entrando num colapso na mente da criança ali. Imagina que uma criança de 5 anos, 300 bilhões, ela é uma esponja que capta tudo. E onde que está a personalidade desta criança? De tantas informações que ela recebe. E aí vai formar-se o adulto, e eles vão para as empresas, para o mundo corporativo, e aí cheio de traumas ali. E aí, quando um líder, e os líderes também estão doentes. E aí, quando vai lá, uma pessoa, um líder, fala algo para aquela pessoa, mas eu não falei tanto assim, mas e os gatilhos que foram acionados dentro da a história que foi formada naquela pessoa? Por isso que eu falo, na Bíblia, Mateus 7, 1 ali fala, não julgueis esperando ser julgado, porque você não conhece a história de vida daquela pessoa. Você não sabe. Isso. Então, uma empresa hoje que atua, né, que está atuando, que vai estar no comércio aí, um líder bem preparado, ele vai pegar cada pessoa ali, ele vai entender, né, que depende, conhecer qual é a história. Né? Eu vou chegar, vou saber, peraí, aquela pessoa, aquele colaborador, ele está com um problema. Deixa eu chamar ele aqui, né? Deixa eu entender um pouco da história dele. Quantas vezes nós podemos resgatar este colaborador? E o que o líder tem feito para resgatar esse colaborador? Porque nós, como empresário, nós não queremos dispensar de modo algum um colaborador. Porque fica muito caro para dispensar um colaborador. Não somente pelos encargos que tem que pagar, porque isso já é um direito adquirido dele ali, mas e o tempo que eu gastei para treiná-lo, o tempo que eu gastei ali para falar, para ensinar ele, e eu vou ter que começar a dispensar ele para começar tudo novamente. Então, eu já fiz uma entrevista, eu já gastei tempo, já até foi treinado. Então, o quanto ele, né, ali, eu falo na minha empresa, no meu irmão ali, para uma pessoa sair de lá, é porque ela já teve várias chances. E eu já dei várias oportunidades. Aí, agora, se a pessoa realmente não quer, mas nós, como empresário, como liderança, nós precisamos entender que existe, né, ainda mais agora, nessa fase, nós precisamos entender com quem que nós estamos lidando ali
e eu vi, existe uma história por trás daquela pessoa. E a maioria das empresas não fazem isso. Não. E não imagino que é o que ele acabou de falar, o que se perde com admissão e demissão, admissão Turnover. e demissão. Porque vai lá, não, ele não serve. Mas não para olhar o ser humano, né? Isto, O que aquele colaborador tem, o que ele está passando. justamente. Porque às vezes tudo tem jeito, não tem? Tem. Paulo? Raíza, tudo tem jeito, não tem? Às vezes o que aquela pessoa está precisando é de se encontrar. Isto, e de repente você vai lá, já aconteceu, a gente resgatar uma pessoa e ela se tornar um excelente colaborador aqui, de produtiva ali, e fica muito agradecida. Teve pessoa, né, já sair da empresa, né, e até falar, né, sair machucado ali e tal, falando alguma coisa por coisa interna, não veio de nós, mas chegar e falar, né, veio depois para voltar, né, quando eles falaram, a pessoa fulano quer voltar, né, até achando, brincando comigo, né, falei, eu contrato ela de volta. Como assim? Falei, por quê? Se ela quer ela voltar, ela está arrependida e ela vai voltar totalmente diferente. E ela vai estar agradecida. Provavelmente ela vai estar ouvindo isso e ela realmente é muito agradecida. E eu voltou, acolhi ela, falei, ó, está tudo nas suas mãos. E eu estou acreditando em você, mais do que você acredita em você mesmo, porque eu sei das suas capacidades que você tem. Gente, mas como que faz para curar, né, tudo isso? Que às vezes um funcionário, o problema dele é em casa, familiar, às vezes é de infância, às vezes é de, né, não sei, índole, conduta, às vezes outro é porque está sofrendo com excesso de metas, a própria empresa está sobrecarregando aquele trabalhador. Como é que vocês têm esse trabalho para identificar? Qual que é o problema da Maria, exemplo? Sim. Para começar, a empresa ela tá aberta a isso. Se colocar à disposição. Imagina agora, vindo aqui, né? Eu estou pensando aqui, já vai falando, eu vou criar. Imagina se toda a empresa tivesse um profissional capacitado para trabalhar os problemas pessoais que eles trazem de suas casas, de suas famílias. O quanto isso ia ser lucrativo para a empresa. Ajudar esse colaborador. Para ajudar esse colaborador, que é o investimento. Quem é as pessoas mais importantes da sua empresa? São seus colaboradores que vão atender os seus clientes. E eu tenho, o que eu falo muito lá na empresa, eu falo, eu estou ajudando a vocês para vocês me ajudar. E nós ajudamos, nós oferecemos o melhor para os clientes. Então, eu falo, criar metas 3G. Metas 3G é, eu ganho, você ganha e o mundo ganha. Todos ganham. E se nós fazermos, né, a empresa pega um profissional, contrata um profissional que é habilitado para trabalhar os traumas vividos, porque a maioria dos problemas que o ser humano traz, tá? Até os 7 anos, 95% dos problemas estão ali. Porque depois eles vão só acionando o gatilho e vai disparando isso durante a vida. Mas isso nós podemos mudar. Eu vou ali, trabalho, é algo, né? Eu vou ali, trabalho com a Thaisa, está ali, eu vou ali, ela tem um trauma que talvez ela tenha inconsciente, que ela não tinha consciência daquilo. E eu vou ali e trabalho aquele trauma, destravo ela, e ela fala, mas gente, isso aqui não faz sentido mais. E a vida dela, né, ela desbloqueia. Quantas pessoas, até empresas que estava fechando, eu trabalhar o líder ali, e ele tem um crescimento muito grande no ano. Então, tudo está na nossa mente, nós precisamos destravar para que nós possamos entender melhor. Chegou uma pessoa lá do RH e falou para mim, Paulo, como que eu faço para entender o comportamento das pessoas? Falo, é muito simples. Primeiramente, você vai entender os seus comportamentos. Quando você entender os seus comportamentos, você vai entender o próximo. Então, quer dizer, já tem que começar lá com a liderança primeiro. Justo, treinar não tem como. E treinar em todos os quesitos, que a gente falou de vários aqui, né?
o mental, né? A saúde mental, a Saúde física. porque a gente também precisa de estar bem, pleno, Isso. né? Com a saúde. E E a também saúde espiritual. Espiritual são os 3 Que não, pilares. não tem nada a ver com religião. Não, não. São os 3 pilares que hoje vocês usam para ajudar essa empresa. Sim. Hoje mesmo eu estava ouvindo um documentário. Quer dizer, ajuda a empresa, mas ajuda as pessoas, né? Sim, é o que eu falo. Todas as pessoas, todos os colaboradores. Lá na empresa eu falo Não é para só eles. ele. Na empresa eu falo, ó, eu estou pagando, estou trazendo aqui do auxílio de academia, que eu incentivo a eles a fazer atividade física. Né? E Que bacana. eu Quer passo dizer, olha só. os exames principais aqui que você precisa monitorar para ver, né, como que está a sua saúde. Vai lá, eu passo, aí eles até acostumou, já que eu não sou médico, não sou nada, mas eu tenho conhecimento sobre isso. E você pede os exames de quanto em quanto tempo para saber se a pessoa, como é que está o colesterol, diabetes, o check-up, Não, é isso? aí eu falo para eles, oriento umas 2 vezes por ano, Por seria ano, legal, né? fazer um check-up e Porque, aí... vamos supor, a moça lá, a pessoa, tava com desânimo, bastante desanimada, tava com isso, falei, né? Ela trouxe os exames, a vitamina D estava lá embaixo, Ai, e pede outro. E aí, né? Aí falou, ó, aqui, né? Referência tanto, né? Fez a suplementação e tal, e virou outra pessoa, energia, porque por isso que eu falo, é saúde física, mental, espiritual. Mesma liderança quando eu vou atender as pessoas que falam, você quer uma alta performance de resultado? Sim. Você está disposto a pagar o preço? Tô. Então, começar pela academia. Hoje, a neurociência, eu estava vendo um estudo mesmo, onde falava que se a pessoa que não pratica, não tem atividade física, não vive uma atividade física, ela não tem saúde mental como deveria ter. Olha só, não dorme bem. Não Quem vai não dorme dormir. bem, não consegue, no outro dia não rende. Então, é alimentação, água, sono, a saúde e atividade física. Você tem que trazer o seu corpo em equilíbrio, né? O seu corpo é o veículo. Então, peraí, deixa eu entender. O primeiro é o corpo. Mas os 3 você vai cuidar, Atividade porque, física, né? vamos supor, nós somos um espírito, né? Então, o primeiro é... Isso, somos o espírito que habita um corpo físico, né? Tá. Então, vamos colocar que o nosso corpo é o nosso veículo. Tá. E o espírito, né, somos nós. E o mental, que é o emocional. E aí o carro, a hora que você fala, você tem consciência, o seu mental ali, você está estudando, buscando autoconhecimento, você está praticando ali o seu espírito, né, de oração, fazendo o bem para o outro. O espírito, né, estou falando em espírito aqui, a espiritualidade é cumprir um propósito. O que você está fazendo nessa empresa? Se você está como líder, qual o seu propósito como líder ali dentro da empresa? Se você está como colaborador, qual o propósito que você está ali? Ou você está trabalhando só por dinheiro? Se você trabalha só por dinheiro, você está sendo um escravo do dinheiro? Ou por isso que eu falei, quando você não trabalha por dinheiro, você trabalha por entrega de valores, você sempre vai ganhar mais dinheiro, e vai ser muito mais leve, porque você está trabalhando em sentido num propósito. Isso é espiritualidade. Gente, desses 3 pilares, se faltar um, já era. Imagina uma mesinha com 3 pernas. Se uma está mais Caiu. curta, vai parar em pé? Não. É muito interessante, né, essa abordagem. E a conexão com a NR1 é fundamental. Por quê? Eu falo sempre numa abordagem top-down, né? Se a liderança que está ali não entende a importância de que as pessoas são estratégicas para o negócio, as pessoas, quanto mais você investir no desenvolvimento humano, mais retorno você tem em produtividade, em lucratividade, dificilmente você vai conseguir entender, inclusive, a NR1. Porque a NR1, no fundo, é gestão de pessoas, é gestão de relacionamento. É você ter dados quantitativos, numéricos, indicadores, para uma análise interpretativa que eu posso dizer de uma abordagem qualitativa. Então, você vai ter, muitas vezes, o resultado qualitativo desse investimento. Olha só.
sabe? Você vai trazer qualidade para o ambiente de trabalho, você vai trazer números, né? Você vai trazer pessoas que podem, inclusive, formar o outro, desenvolver o outro, que é a grande, né, questão que a gente tem hoje. Sim. Um líder servidor, um líder humanizado, que faz diferente, que vê o potencial do seu colaborador, que vê ali que ele não está no lugar certo. Ele tem uma outra missão nessa vida. Ele tem... Gente, ele faz muito bem aquilo. Se o líder não tiver, gente, esse feeling, esse tato para tratar com as pessoas, não pode ser líder, não pode estar naquele lugar. Concordem? Qual que é o número que você trouxe no início de valores lá? Das grosserias, né? Mais de 2 bilhões, né? Essa é um estudo americano, norte-americano. A gente precisa fazer mais estudos, tá? No Brasil. Eu, como pesquisadora e entusiasta da ciência... Se eles pegarem esse valor e investir na qualidade de vida do maior patrimônio, né, da sua empresa, que são os colaboradores, qual vai ser o retorno disso? Nossa. Então, sai de um déficit de 2 bilhões, mais de 2 bilhões, para uma lucratividade de quanto? É imensurável. Bilhões. E a NR1 veio justamente para isso aí ser um projeto de lei mesmo que cada empresa tem que implementar, não é? Exatamente. A identificação do risco, né? O líder ele vai estar à frente também dessas ações que a NR1 traz, como... né, a partir do dia 26 de maio de 2026, já obrigatória, né? Então, esse período que nós estamos é de educação, de conscientização, de sensibilização. E vocês perceberam que esse momento de educação que a NR1 trouxe, de sensibilização, como é que os empresários estão? Eles estavam preparados ou totalmente despreparados para isso? Não estava tendo ações nenhuma dentro das empresas até então? Eu trabalhei em 2 multinacionais que tinham programas, tá, de saúde mental, o Well Hub, né, de Gympass, muito mais focado às vezes no físico, tá, e em treinamentos de liderança. É o que eu via em multinacionais. Tá. Mas 80% das empresas não têm programas, não têm políticas, não têm direcionamento, principalmente para a saúde mental. Inclusive elas resistem. Porque é algo estigmatizado, eu vou entrar numa seara que não me convém entrar, sabe? Sim. Aquele, até mesmo um certo receio, sabe? Mas hoje a NR1 traz essa possibilidade, né? Essa oportunidade desafiadora, ok, né? A gente entende porque nós estamos falando de cultura, né, Paulo? Uma cultura que ainda paga muito mais caro, ela paga muito mais o dano, a grosseria do que previne, do que promove. Isso é muito claro, né? A gente consegue ver. Mas eu acredito, Andréia, que esse movimento está sendo favorável para que, né, as pessoas comecem a ter essa noção de que, de fato, né, as relações são outras, os contratos, os modelos de trabalho são outros. E as pessoas não toleram mesmo. Hoje as pessoas não toleram mais. Não, é o que você falou, grosseria. Às vezes um gerente vai chegar e vai ser grosseiro com o funcionário, ele pega e fala assim, tchau, meu amigo, e ainda processa a empresa ainda, não é? Quer dizer, a hora que você vai para o judiciário, e o que acontece? Essa empresa vai pagar mais, muito mais. Pode ser que sim. E a gente sabe que não, porque tá dentro, né? Isso aí, você não pode tratar as pessoas assim. De uma certa forma, ele vai ser prejudicado. E se você for olhar para essa... Porque, ó, de grosseria, 2 bilhões? Mais de 2 bilhões. Gente, porque aí a gente 2 entra... bilhões. Mas isso em dólar. Em dólares, verdade. Agora 2 bilhões você de dólares. Multiplica isso, 2 bilhões de dólares por 5,50. E é engraçado. Aí vai ser quanto? 12 bilhões. Porque aqui a gente pode falar reais. Em produtividade, turnover, que é muito caro, que a gente não faz o custo do turnover, não é? E também o afastamento, o adoecimento, né? A pessoa se torna inútil. Justamente. E eu tenho que sobrecarregar uma equipe, por quê? Porque eu estou com o meu funcionário afastado por problema mental. E isso em várias áreas, né? E a gente tem algumas áreas mais expostas. Eu tenho visto muito crises de pânico, ansiedade, fortíssimo. Gente, é o que mais o pessoal está falando. É pânico, ansiedade, depressão e o burnout. Burnout. Agora, imagina, eu fico imaginando aqui, né? A gente vai falando, a mente da gente... É loucura, né? Ela vai viajando. Imagina você estar numa padaria, um restaurante, um que produz alimentício. Né? Nós falamos que a comida boa é feita com amor.
Sim. Imagina o colaborador ali e ele não tá trabalhando com amor, está trabalhando obrigatório, ele está trabalhando ali somente porque ele tem que levar aquele dinheiro, sustentar o filho que está ali, muitas vezes até faltando coisas em casa, e ele está ali, muito obrigado. Ele vai fazer com amor? O tempero não vai ficar bom. Não vai. O sentimento Entendeu? ali, E o que acontece coisas, ali não vai. E você nem sabe o que eles põem no meio da alimentação. Porque a pessoa, muitas vai ali, está revoltada. E a energia que está sendo, eu falo que está sendo construído aquilo. Então, se eu falo que se nós somos seres espirituais, né, e o divino habita dentro de nós, e quando isso é prática espiritual, quando eu estou tratando bem você, né, eu estou praticando uma espiritualidade a partir do amor, aonde vive a divindade. E quando eu estou maltratando você, eu estou maltratando, o próprio Jesus já dizia, né, quando eu estava passando fome, vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me deram. Quando? Quando vocês viram aquele necessitado ali passando fome, era eu que estava ali. Então Jesus está em cada um de nós. E como que nós estamos? Se eu estou tratando você, eu estou praticando a espiritualidade, eu estou vivendo, né, o que Deus trouxe nós para sermos. Então, quando nós olharmos assim, né, eu falo assim, eu gosto de trazer sempre essa espiritualidade, não religiosidade, porque nós somos seres espirituais e a nossa missão é viver, nós fazemos parte de um todo. Eu estou aqui para melhorar na sua vida, eu vim neste mundo para servir você. Eu vim neste mundo para servir você, porque Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Então, quando começa, imagina como fica isso, um servindo o outro. Nossa. O líder está ali e ele tem que passar isto para o líder servidor. O líder servidor está ali para servir a sua equipe, para que aquela equipe funcione da melhor maneira possível, para que aquele produto ele vai com melhor qualidade para os clientes. Então, nós estamos neste mundo para facilitar, para servir o próximo. Né? E quando nós levamos essa consciência, fica tudo diferente. Eu falo que na nossa equipe lá, né, até alguns lá já receberam proposta de ganhar mais em outras empresas. E eles não vão, porque o dinheiro, o salário não está em primeiro lugar. Mas sim o ambiente de como ele é tratado ali dentro. Nossa, porque o dia, quando você está fazendo o que você gosta, com amor, com prazer, ele passa tão rápido. Sim. Que você nem vê. Igual você falou, por que o seu propósito? A gente estava batendo um papo ali, porque é uma coisa que eu me identifiquei, que eu gosto, que eu tô. Sim. Você não tem cansaço. Exatamente. Se você está num ambiente que você gosta, fazendo o que você gosta, você não sente cansaço. A gente ficaria aqui, ó, falando por o dia 24 todo. horas, o dia todo, noite, marcava outro para amanhã. Por quê? Porque é muito bom. Sim. Porque o ambiente é bom. Eu estou recebendo pessoas que eu estou aprendendo com vocês. E como? Cada podcast é uma aprendizagem, assim, não dá nem para mensurar. E o líder, ele tem esse papel de resgate do propósito. Isso. Sabe? É um resgate mesmo. Muitas vezes, né, a gente precisa olhar para trás para poder, especialmente, assim, olhar para frente, né, também. Eu acho que hoje faz toda a diferença na vida da gente. Então, quando o líder ele tem esse posicionamento humanizado e ele sabe despertar o potencial daquele colaborador, olha, eu acredito que ninguém segura. E eu falo para você que isso, gente, tem muito sentido, né? Mesmo na época que vamos falar de 20 anos atrás, ninguém falava de NR1, né? Sim. Ninguém falava de saúde mental, a gente não dava bola, as empresas iam levando e as coisas iam acontecendo. Mas no meu caso chegou uma pessoa muito querida que trabalhava comigo, que eu sempre gostei muito, e ela não conseguia, ela travava, ela conseguia fazer bons relacionamentos, mas ela não conseguia vender. Travava, ela não conseguia tirar o contrato da bolsa. Sim. E
Tá, e eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, você só vai abrir as portas, isso é que eu tiro o contrato. E aí eu comecei a dar uma certa liberdade que começou a fazer bem. Ela tinha dificuldade de acordar de manhã, muita. Então eu falei, não, a partir de hoje você trabalha assim. Para ela foi ficando muito bom, mas se você viu o que essa menina produziu... De que você precisa? Só que eu não sabia, não podia encontrar alguém, um psicólogo para levar ela para tirar essa trava que você falou, né? Que a gente é cheio de trava. Mas na época, há 20, 25 anos atrás, eu não sei como que eu iria tratar isso, né? A gente acho que não estava preparado para isso. Por isso que eu te perguntei como que as empresas estão hoje. Porque hoje até a minha própria visão é muito diferente do que tinha anos atrás. Porque a gente foi criado que vamos fazer a máquina girar, né? Comecei a trabalhar cedo, você e você. Por quê? Nós precisávamos de sustentar a casa aí, gente. Nossa história foi outra. Sim, sim. Né? A gente foi fazendo nossos estudos de acordo com o que podia. Porque muitos não podiam nem fazer uma faculdade. Essa acessibilidade que nós hoje, faculdade diz, né? Menos de tem faculdade aí que você faz por menos de R$100, né? Hoje você consegue fazer formações, estudar, buscar conhecimento. Sem sair de casa? Sem sair de casa. Hoje a gente consegue fazer isso. Tanto que quando eu tive a oportunidade de terminar a faculdade, foi EAD. Fiz durante 2 anos e meio, né? Mas EAD. Então, quer dizer, na nossa época não tinha isso. Há anos atrás. Né? Era muito difícil. E tirar o dinheiro de uma faculdade era tirar o dinheiro de casa, da comida. Sim. Gente, cada um tem uma história. Justamente. Né? E quer dizer, eu não sabia muito lidar, mas eu agora, escutando vocês, eu percebi que eu fui agindo certo. Eu fui deixando ela fazer o que ela dominava bem. E é isso que nós precisamos, principalmente os líderes, eles precisam saber usar desses instintos. Nós recebemos as informações, mas nós temos que estar conectado à nossa essência, à nossa espiritualidade, é o que somos. Então, tem muitos líderes que nem acreditam nisso. Teve já pessoas para mim falaram, não acredito nada disso que você está falando. Falei, tá tudo bem. Se você acreditando ou não acreditando, o universo não vai mudar por sua causa. Agora, se eu sei como funciona, né, fala igual lá, acho que se não me engano, Oséias 4:6, fala, o meu povo se perde, se padece por falta de conhecimento. Então, a Bíblia tem grandes sabedorias ali. Vamos buscar, porque então, hoje tem vocês para ajudar, né? A organização de processos com a Mindscore, que deu uma aula aqui de falar que eles têm tudo, né? Programadinho. Automatizado. Para você realmente chegar e funcionar tudo isso na sua empresa. De uma forma simples, né? Hoje é tudo automatizado, né? Quanto mais é facilidade de tempo, é ágil, né? A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, precisa disso. Sim. Tem os processos, tem o coach, tem o mentor, tem o palestrante, tem né, a medicina e segurança do trabalho que está ali, atenta. Dar o suporte, vocês né? Como... os profissionais da área, né? Da área de RH, a experiência, a vasta experiência que você tem, Thaisa, também. Sim. É uma abordagem, né, multiprofissional, multidisciplinar. A NR1 ela trouxe também esse movimento de complementariedade entre os conhecimentos. Veja, eu esses dias ministrei uma imersão, né, na BRH de João Pessoa e foi muito interessante, porque ali existiam diversos profissionais da área da nutrição, da educação física, da terapia ocupacional, que eu não conhecia, e muito assim, me surpreendeu como eles estão empenhados em falar assim, nossa, Thaisa, que legal, eu vou ter agora a oportunidade de atuar conectada à NR1. E como que eu posso fazer essa conexão? Sendo uma nutricionista, por exemplo. Eu achei fantástico. Ela falou assim, eu já dou algumas palestras em algumas empresas, ela é de São Paulo, e esses dias uma paciente minha chegou e disse, como é que eu vou fazer isso, essa NR1, não estou entendendo nada. Ela falou assim, não, estou participando de uma imersão que eu entendi. NR1 não é qualidade de vida no trabalho, NR1 não é só clima organizacional, NR1 não é só
uma avaliação de performance, não é avaliação 360, não é só o RH que vai atuar e nem saúde e segurança. É um conjunto de conhecimentos, são multiprofissionais atuando, cada um na sua função, dando o seu melhor. Então, o mais interessante, né, dependendo do risco ali, dos fatores psicossociais, então, a gente pode falar aqui alguns, né, excesso, sobrecarga de trabalho, jornada exaustiva, né, o próprio assédio moral, uma comunicação ineficiente, um ambiente tóxico, uma liderança despreparada para lidar com pessoas, né, esses são os fatores psicossociais. Então, a depender ali do resultado e do nível do risco, esses profissionais vão poder contribuir no plano de ação, que é uma das etapas. E vamos todo mundo aprender, né? Todo mundo. Vai aprender o diretor da empresa, o líder, o gerente, os colaboradores, vai todo mundo ser uma beneficiado. Metodologia, Educação. Né? Educação, conscientização. E existe uma metodologia. O que as pessoas muitas vezes estão perdidas é porque existe muita informação, às vezes, que não são também muito confiáveis. Mas o que é? É ciência pura, ciência aplicada. Metodologia por quê? Porque existe aquele ciclo PDCA, sabe o PDCA? To plan, planejar, né? To do, fazer. To check, checar, verificar. To act, agir. Então, aquela gestão cíclica, ela vai ser fundamental. Então, esses multiprofissionais, eles vão poder conversar, dialogar e, de alguma forma, implementar, né, com planos de ações efetivos e depois, com certeza, a gente vai ter os resultados. Agora, precisa começar. Precisa dar o primeiro passo. Isso. E outra coisa, o empresário estiver nos assistindo, né, e pessoas que precisam disso, é só procurar vocês que vocês dão o caminho. Sim, com certeza. Vocês estão aqui para ajudar. Isso, a MSP hoje está com quantas empresas? Mais de 600? Mais de 1.200 empresas. 600, gente, era quando começou lá atrás. Agora é 1.200, 600, tá? a gente querendo em 3 meses. Em 3 meses, na porque a gente estava fazendo um social. podcast ali fora da varanda, né? 1.200 empresas. Mais de 1.200. Então, eu tenho certeza que 1.200 empresas... Que estão ativas, né? Empresas vão poder ter acesso agora, a esse conjunto. Agora, se for contar o que já passamos, que nós já atendemos, né? E já vai mais de 2.000, né? Nem sei o número. E eu falo assim, que estão perto de vocês para que a Thaisa possa atender você e mais pessoas que vocês hoje precisam. a MSP... Porque você falou que é uma equipe multidisciplinar, isso, né? Cada um na sua área, não é isso? Isso, justamente. Exatamente. Hoje a MSP nós temos com 30 colaboradores hoje, né? São uma equipe só de técnicos, são 12, né? Tem engenheiro, né? Engenheiro do trabalho. E o meu irmão é formado em engenharia do trabalho também. Tem vários os técnicos que estão sendo formados, né? Como estão estudando, se aperfeiçoando a cada dia, se formando engenheiros também. Então, nós estamos dando... Para quê? Porque nós precisamos, o nosso primeiro valor da MSP é oferecer qualidade para os nossos clientes. Oferecer qualidade e o projeto da MSP tá no Brasil todo. No Brasil todo. Então, e que possamos fazer a diferença, né? De levar esta qualidade, olhar para o ambiente. Sim. Então, quando o líder, a empresa, ela compreende a importância, né, disto. E hoje, na neurociência, um estudo que eu estava fazendo também, onde dizia, hoje a maior dificuldade existe grandes vagas com altos salários, empresas, ela não consegue contratar, não por conhecimento técnico, mas sim por comportamental. Comportamental. E hoje, né? Hoje, quando eu vou lá fazer uma entrevista, eu gosto de fazer a entrevista dos colaboradores lá quando vai entrar. Eu faço até uma sessão de coach, né, para mergulhar, mas nunca passei por uma entrevista dessa, né? Pessoal, eu estava quase passando por uma sessão de coach, mas não deu tempo. Por pouco, né? Porque é o modo que eu conheço mais a pessoa, para entender o propósito, para entender ela ali, né, porque muitas das vezes as pessoas vão armadas já para fazer já estão acostumadas a fazer uma entrevista. É o mesmo padrãozinho, né? não é? E ali elas, né,
Tem umas que saem, chora, entra no estado, né? Mesmo aquelas que não vai ser contratadas, elas agradecem. Já teve pessoa falar, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Numa entrevista. Uma simples conversa. Uma simples conversa. Então, isso que Tem o coisas, né? líderes precisa isso. Existe uma palavrinha que resolve todos os nossos problemas. Autoconhecimento. Quando você se conhecer, e aí você sabe que os problemas que estão passando, que o outro vem, esse desacato, não é meu, é do outro. Engraçado que você passa a não dar bola, né? Quando você se conhece, você fala, não, isso não me pertence. Eu sei, é aquilo. Eu não preciso... Falou alto comigo, xingou, eu falei, mas isso Era não foi pra dele. mim, não. É porque ele não está Eu acho que num hoje dia, ele não tá não num tá dia no dia bom. bem. Então, se a gente está de bem com a vida, você sabe. Então, é aquilo. Eu não preciso ser Não é aceito por ninguém. Eu não preciso ser aceito. Eu preciso saber quem eu sou. O que você pensa ou deixa de pensar de mim é problema seu, não é meu. E cada um tem a sua história. A pessoa pensa aquilo de mim, tá tudo bem. É o pensamento dela, é a informação que ela tem. Mas eu estou distante do que ela pensa de mim. Eu não sou essa pessoa. E então você traz uma autossegurança. Você precisa, e aí que está a questão disso. Né, que se for entrar aqui num assunto, vai longe, né? Então, mas resumindo, nós precisamos... Olha, nós precisamos... o líder precisa tomar consciência. Quando eu ia dar as mentorias na empresa, né, a empresa falava, né, eu quero... você trabalha com a minha equipe. Falei, você? Não, eu vou depois. Falei, não. Eu não vou porque você vai jogar dinheiro fora. Porque se o líder não é trabalhado, ele não vai conseguir, você não vai conseguir implantar um programa. Primeiro tem que ser ele. O líder. O líder. E a maioria das empresas eu trabalhava, o líder, automaticamente a equipe toda melhorava. O líder é a chave, ele é o que vai arrastar, ele vai ajudar, ele vai estar ali presente. Então, é a energia que ele está trazendo, né? Qual o ambiente que está sendo gerado ali está sob comando dele. Então, ele tem que ter o posicionamento, ele tem que saber, opa, aquela pessoa, ela não está bem, deixa eu conversar com ela, deixa eu ver, entender o que está se passando, porque nós não sabemos o que passa dentro o sentimento do outro, né? É aquilo, né? Pega na minha mão. Você está sentindo a minha mão? Tô. Não está. Tô. Não está. Você não está sentindo minha mão. Você está sentindo a sua mão pegar na minha. Você não consegue sentir a minha mão porque você está sentindo a sua mão pegar em algo. Você não consegue sentir o que o outro sente. Então, você está sentindo a sua mão. É o meu sentimento de estar segurando a sua mão. Isso, é meu. É seu. E você era o seu de segurar a meu minha. de segurar a seu. Você não consegue sentir, né, o que o corpo do outro, o que o outro passa dentro dele. Então, nós precisamos entender que o que passa a pessoa ali, o colaborador, né, o líder está passando, a pessoa é isso. Não. O que se passa ali? O que está levando a ela a ter esse comportamento? Ou será que é ele que está causando tudo aquilo? Que os estudos falam, 90% das doenças são psicossomáticas, são causadas pela mente. Você vai trabalhar todos esses pilares, os 3 pilares. Sim, é a base do ser humano. Sem falar nome, a gente não vai falar disso, mas para a gente assim, finalizar, que aqui a gente ficaria mais horas e horas. Mas um caso de sucesso, né? De uma empresa que você chegou e fez o trabalho da forma correta, que é o líder, depois a liderança, depois os colaboradores. E essa empresa cresceu X vezes aí. Sem citar nomes, só para a gente entender. Tem... Esses cases é muito bom. Teve porque já... às vezes até a gente é cético. Já teve umas 4 empresas que eu já peguei fechando com problema financeiro. Fechando. E eu trabalhar a liderança, teve uma que cresceu 200% em um ano. 200%. 200%. Uma fechar. Outra cresceu mais de 100%. Né? Uma outra, ele falou que era impossível, que ele não tinha condições, que ele não tinha recurso mais.
Era impossível. Ele já estava até sem forças. Tá, e aí foi até onde falei, você não tem nada a perder. Porque se eu não fazer você ganhar dinheiro, você não vai conseguir me pagar. Olha, e aí você desafiou, né? Porque eu acredito. Fala, eu já tenho porque certeza se a pessoa, que eu vou fazer. Sim, né? mas quando eu faço, eu falo para a pessoa, se eu vou falar, se a pessoa está totalmente determinada ali, e ela fala, já aconteceu, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Falei, mas eu acredito no meu processo, que nós vamos fazer junto, eu acredito em você. E você vai ganhar o dinheiro e vai me pagar. E aí, por quê? Eu vou fazer, porque se eu não fazer você ganhar dinheiro, como que você vai me pagar? E teve vez de eu falar, assim, e teve a pessoa, né? Teve uma outra, eu acho que era uma empresa já muito bem estabilizada, que era um grupo de empresas, né? Que é da região de rede, né? Era só a casca que estava boa. Não, ela estava fundamentada, já estava alicerçada, não, já era, inclusive, era de uma rede que era que mais vendia da região, da rede da região. Então, ele fez um trabalho com ele, o pessoal e aí ele comentou, falou, eu quero que você faça na minha empresa. Falei o quanto, né, nós vamos fazer um trabalho lá de 1 ano, o quanto você quer para ser um caso de sucesso, um crescimento que é esperado. Se eu crescer 30% em 1 ano, e que é uma cidade pequena, né, é um desafio grande, 30% em 1 ano, para mim, é um caso de sucesso. Em 6 meses ele alcançou. E a equipe, quando nós terminamos, né, a equipe dele falou, você não vai voltar? Nossa, era tão bom. Por quê? Porque a pessoa, o líder ali, ele estava junto, ele, né, como pessoa, ele abraçou, une. Então, eu falo, quando você investe no colaborador e o colaborador compra a ideia, alinha-se ao propósito da empresa, o líder deixa ele bem, né, com clareza, age com clareza e conecta esse propósito, não tem como não crescer. E então, quando esse trabalho, você não precisa inventar 1000 coisas para que as coisas façam sucesso, inventar técnica disso, técnica daquilo e tal. Está no simples. A vida é muito simples. A vida é simples. No óbvio, né? O óbvio. O óbvio. A vida é simples. O difícil é ser simples. É verdade. Então, nós precisamos ser simples, que a vida nossa vai fluir com muito mais. Então, sobre líder, e falando sobre líder, né, até na capa do livro vai estar, né, todos somos, é um slogan meu, todos somos líderes, mas poucos sabem disso. As pessoas, mas eu não sou líder, você é líder da sua casa. E como líder, o que você está fazendo na sua casa? Que retorno, qual ambiente que você está produzindo também? Ou você está copiando do trabalho? Olha só. Para refletir, né? Com certeza. Para a gente refletir sobre isso, como é que nós estamos agindo. Thaisa, e agora você? Me fala, em poucas palavras, aí, como que você pode estar junto, né, com essa parceria com o Paulo, ajudando as empresas, né? E o que você gostaria que o empresário refletisse e o que você pode oferecer? Certo. Bom, primeiro, a gente sabe que é um desafio, né, aqui no Brasil, isso é um movimento muito ainda novo, que as empresas estão começando a entender, a compreender, inclusive, assim, eu falo que é elevar o nível de consciência. E é um trabalho conjunto, por quê? Porque o trabalhador precisará também participar dessas ações. Então, o líder, ele vai precisar ter essa conexão muito próxima. Se o líder pensa hoje que ele só distribui tarefas e está ali e está monitorando, esquece. Ele vai precisar criar essas conexões. Então, nós temos diversos meios, né, profissionais muito capacitados, alguns buscando capacitação, qualificação, que eu fico assim, bastante feliz, né, porque eu acredito que a educação é capaz de transformar. É só a educação que transforma, né? Qualquer ambiente, qualquer pessoa. Falamos de conhecimento, né? Então, quanto mais eu conheço, mais eu posso. Então, que a gente possa também acreditar nesse potencial, né? E eu acredito muito no Brasil, eu acredito nas empresas. Eu tenho, assim, é interessante, mas a minha jornada foi assim, empresa, né? Depois eu fui para a academia científica e estou voltando para a empresa hoje como empreendedora também.
né, tanto na área da educação quanto na área da tecnologia. Então, eu fico à disposição para contribuir no que for necessário. É desafiador? De novo, não vou falar que é fácil, porque a gente está começando um movimento muito urgente, mas assim, necessário e promissor. Então, quando a gente começa a entender que nós somos seres que viemos para essa vida para servir e principalmente para fazer o bem, né? Eu acredito muito em Gandhi, né? Seja você a transformação. Né? Então, que possamos ser agentes de transformação. Então, podem contar comigo, eu fico super à disposição, tanto como na Score, né? Como parcerias estratégicas aí na área da educação. É o que faz o meu coração, de fato, cantar. E vocês vão estar junto agora num evento, num workshop, dia Sim, 27 do 9. exatamente. Vai ser aqui no Padre Farias, na Avenida São Vicente. Padre Faria Hall. Gente, fala, o que nós podemos esperar desse evento? É um evento super importante, né, assim, para a região, principalmente um evento presencial. A gente vai falar ali de saúde e segurança no trabalho, a gente vai falar de recursos humanos, liderança, nós vamos falar de abordagens terapêuticas, né, nós vamos estar com o Wilson, assim, profissionais super capacitados, brilhantes mesmo, tá incríveis. O Paulo Carrion, o Adriano, Wilson, e Elisama. E o Adriano. Vocês estão em 5 profissionais. Cada um numa área interessante, né? Veja que é multiprofissional, a gente falou disso. Então quer dizer que ali eu já consigo tudo que eu preciso para colocar na minha empresa. Isso, exatamente. Vocês estão esperando quantos empresários nesse dia? Que vai ser das 8h30 às 18h30, né? A gente espera, né, que assim, alguns profissionais, lideranças, e principalmente algumas pessoas que às vezes assim, nem despertaram ainda, que possam ir, que possam, né, aprofundar com a gente, discutir. A gente vai trazer questões práticas, casos práticos, para facilitar, inclusive, o entendimento. E aquilo, quem sabe esse profissional também não possa, né, contribuir e atuar como um implementador da NR1, ou seja no seu time interno, seja como consultores externos, né? Com certeza. São inúmeras oportunidades, Andréia. E tem que conhecer bem sobre a NR1, né? Saber implantar, como fazer. E quanto mais cedo começar, a gente vai... É bom. Não deixa para o ano que vem. Não deixa só porque é lei. Sim, até saiu antes, né? Igual a MSP mesmo. Nós recebemos algumas ferramentas e sempre nós gostamos, nós somos a empresa que saímos na frente, igual o E-Social. Nessa nós demos uma recuada, porque não estava ainda, as ferramentas não estavam habilitadas e que acabava sendo porque existe um questionário, uma forma de pesquisa e você fazer, que ainda, né, a Thaisa sabe muito bem, melhor do que eu, falar sobre isso, sobre essa tendenciosa, né? Então, nós pesquisas... para resguardar, né, o ambiente e o próprio empresário, né? Validada cientificamente, importante, né? Eu quero também chamar a atenção aqui. Procurem os questionários, instrumentos de diagnóstico validados cientificamente, com indicadores, né? Com escalas, todas elas validadas, né? Por exemplo, a MindScore, ela utiliza um questionário traduzido por mais de 80 países, né? Então, nós fizemos adaptação transcultural para o Brasil. Ou seja, nós tivemos exatamente a cultura, né? Nós não temos uma cultura europeia, por exemplo. Na Europa já existe há alguns anos. A gestão dos riscos psicossociais. Exatamente. A Europa foi pioneira, né? A União Europeia, os países... Teve que adaptar tudo para o Brasil. A gente fez adaptação transcultural, né? Que a gente fala na abordagem científica, da literatura científica internacional. Mas, assim, utilizem, né, sempre instrumentos embasados e fundamentados na ciência. Isso. Então, saber procurar, pede orientação, porque o empresário não sabe disso, né? De que essa daqui funciona, essa é boa, essa empresa ela trabalha certo. Então, investiga, procure saber, né? Porque senão você vai acabar arrumando um problema, em vez de você trazer uma solução, você vai acabar arrumando um problema. São dados sensíveis, né? são abordagens que exigem, né, preparo das pessoas. Né? E eu falo que nós temos aqui, né? O podcast está aberto justamente para mostrar,
né, a MSP, para mostrar a Mãe de Score, para mostrar a Thaisa, para mostrar o Paulo Canhão, que está aí fazendo um trabalho excelente. Então, você que é liderança, RH, né, que está aí, precisa de se juntar a vocês. A gente precisa, porque nós não temos essa cultura e eles têm o caminho. Sim. Então, o workshop aqui na Avenida São Vicente, no Pádua e Faria, Advogados, né? Aquele prédio bonito, que é todo de vidro, não é isso? Cafés, né? De manhã, Nossa, na tarde. olha Vai só. ser um dia Muito networking, assim, muito né? networking. Das 8h30 às 18h30, vale a pena. Conhecimento, educação, e estamos juntos. Paulo, obrigado. Eu que agradeço. Não, e o Paulo vem com novidades por aí, a Thaisa também, logo, logo. Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom receber vocês aqui. Espero ter vocês mais vezes. E nós precisamos exatamente disso, de educação, de falar para as pessoas o que nós podemos oferecer. Gente, e eu fico com eles aqui 3 dias fazendo podcast, porque eles são maravilhosos. Muito obrigada, Gratidão, Andréia, muito obrigada por tudo. Até o próximo Qualitar em Foco.